Oi, oi, eu tô aqui bem longinho, me comportando, que é porque hoje a gente tem uma convidada que é a Mel e a Melissa, e aí eu não quero ficar sem cabeça, porque já descobrimos que quando a gente compartilha com o convidado, muda o ângulo, né? Então eu tô tratando de não perder minha cabeça, ao vivo pelo menos. Muito bem, muito bem. Amiguinhos, eu quero ver, eu perguntei, oi Fábio, oi Andresa, oi. Ai, adoro quando vocês entram, adoro. Então, eu perguntei pra Cubas como é que a Melissa vai entrar. Tá um friozinho aqui, gostoso. Eu já liguei a estufa. Fábio, então um fofo, um querido que me salva das mais diversas questões. Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, eu ganhei da Durga. É maravilhoso. É do Christian Dunker, que é um psicanalista, e ele é ótimo, ele está fazendo um trabalho muito legal, assim, de colocar a psicanálise a serviço, né? E o Cláudio Tebas, que é um palhaço, e eu achei muito lindo. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço. Então eu e a Mel, eu já me ensaiei para fazer vários cursos de palhaço, e quando eu tentei, Belzinha, bom dia, me diz o seguinte, Bel, sabe como é que a Melissa vai entrar? Numa dessas ela já tá aí com outro nome, e eu não consigo saber, mas acho que não, ainda não. E eu quero muito fazer um curso de clown, que é um tipo de palhaço, né, que tem uma outra tecnologia, assim, é um palhaço que tem um tom mais baixo, um tom mais interno, assim, porque as pessoas brincam assim, né, que eu sou muito palhaça, que eu digo muita bobageira, assim, que eu faço muita micagem. E sim, tanto que eu pedi pro Rodrigo que esse negócio aqui eu fechei, meu nariz de palhaço, fazia bastante tempo, e nunca mais tinha conseguido abrir. E aí o Rodrigo agora abriu pra mim. E eu trabalho no consultório, né, com meu nariz de palhaço, porque algumas coisas só com o nariz assim, né, porque é tanto absurdo, né, que a gente conta pra gente, é tanta mentira que a gente mente pra gente, nós somos uns caras de pau, nós somos uns golpistas de nós. Melissa, tcharanã. Foto em cantos. Ai, será que é? Fotos em cantos. Melissa, me diz se tu é a Fotos em Cantos, por favor. Por favor. Outro dia eu tava também com uma pessoa, não sabia como chamar a pessoa. E aí me diz se tu é a Fotos em Cantos. Eu estou aguardando a Melissa para conversarmos sobre palhaçaria, para conversarmos sobre rirmos de nós. Então, vamos lá, nossa cartinha de hoje. Tchararará. Vamos lá. Melissa Dornelles. Aforismo 80, fala e trauma. Nosso momento de estudos. Muito bem. Eu vou perguntar assim, ó, a Foto em Cantos, quem é você? Quem é você, Foto em Cantos? Quem é você? Para que eu possa chamar, porque senão eu vou chamar a pessoa que não é da combinação. E se você quer fazer um trabalho com a gente, é a Dalila. Dalila, fala com a Cubas, que a Cubas é a nossa produtora. E aí a gente vai fazendo as lives assim com os amigos. E eu vou começar aqui com o aforismo 80, fala e traumas. Lembrando que as cartas saem desses libretos aqui, tá? A arte de se fazer feliz. Então vamos lá. Fala e trauma.
A desconstrução do trauma se faz por meio da atenção amorosa ao falar, tá? Não só da atenção amorosa, ao falar. O falar cuidadoso possibilita que a situação traumática vá perdendo intensidade emocional, tornando possível sua investigação e novas significações. O falar cuidadoso tem que ver com uma fala em que a gente vai dando um tempinho assim para intuir, não é para controlar a fala, porque a gente não consegue fazer isso, mas é para dar um tempo da precipitação do material inconsciente decantar na gente. Vamos lá. Mel Dornelles, muito bem. Mel Dornelles, é você. Então, acho que eu encontrei. Mel, vamos lá. Mel Dornelles. Mel Dornelles. A Mel eu conhecia lá no internato de... Ei, Mel! Oi, Mel, minha amiga querida. querida, estou dizendo que eu te conheci lá na Arca Verde, no meu internato de permacultura. Quando que foi, Cris? Foi em 2018 ou 19? 2019. Foi. Acho que foi. Acho que foi 2019. Parece mais tempo, né, Cris? No carnaval, né, de 2019. Não! Será? Eu acho que eu já tinha ido para a Índia, não me lembro mais. Eu acho Ou que 18 ou 19. é, eu acho que sim. Olha, 2018, Andressa. 2018. Carnaval de 2018. Isso aí. Mel, querida, então, eu tô puxando uma cartinha aqui, eu vou ler, e daí vou te Oba. fazer uma pergunta e vou querer que tu te apresente. Então, a carta é fala e trauma. A desconstrução do trauma se faz por meio da atenção amorosa ao falar. O falar cuidadoso possibilita que a situação traumática vá perdendo a intensidade emocional, tornando possível sua investigação e novas significações. Em geral, falar, expor o que incomoda e o que dói, auxilia a processar essa intensidade emocional. O trauma se dissipa na medida em que a dor vai se transformando em tristeza, tornando possível o acolhimento do fato e de quem somos frente a ele. Então, Mel, a pergunta que não quero calar. Você, Melissa, identifica ter desconstruído um trauma por falar amorosamente sobre a situação? Então, essa é a pergunta e eu quero que tu também te apresente. Então, Cris, eu vou começar falando um pouquinho, porque tá tudo ligado, né, minha flor? Sim. A palhaçaria passa um pouco por isso, por se expor. Uhum. Conseguir falar sobre traumas não deixa de ser uma forma de exposição profunda, né? Sim. Sim. Então, eu acredito fortemente nessa ferramenta de confiança, Uhum. onde a gente consegue criar uma rede, que é o que vocês tão lindamente estão conseguindo fazer, né? Mesmo Uhum. virtualmente, nesse momento, Uhum. para que as pessoas possam confiar, Uhum. para poder, então, se desnudar e poder falar sobre si, né? Sim. Algumas pessoas têm mais facilidade, né, Cris? Algumas pessoas têm bloqueios muito fortes para conseguir expressar suas profundezas, suas Uhum. dores, né? Sim. Então eu respeito muito, muito esse processo de exposição e de transmutação através dessa exposição e também, e acho que sobretudo nessas redes, né, necessárias para que isso aconteça. Sim. É impossível uma pessoa
abrir, abrir sua história, abrir seu coração, se ela não está numa rede de seres, de pessoas que também vão se Sim, expor e que confiam, né? sim, sim. E aí, me apresentando um pouco, eu sou um ser que busca muito essa exposição em redes seguras. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui nessa rede agora com você. Não, que bom, que bom, eu também. Nossa, queridos, assim, realmente é uma honra. Vejo muita potência nesse tipo de movimento agora, principalmente, né? Tem muita gente se sentindo sozinha, sem poder criar essas pontes. Então, é, eu sou artista de teatro, palhaça de hospital, gosto muito, muito da palhaçaria, é a minha missão. Gosto muito de orientar grupos de palhaçaria, especialmente os grupos de palhaçaria em hospital, que hoje em dia, né, Cris, estão completamente à deriva, sem espaço para trabalhar, né? Então, tenho focado um pouco nisso também. Sou participante integrante do Núcleo de Investigação Clownesca, o NIC, minha forte rede de apoio, mulheres superpoderosas, e que nós juntas conseguimos criar uma situação de muito conforto, assim, mesmo à distância. Sou arca verdiana, moro aqui na Arca Verde, um espaço de cura maravilhoso, uma comunidade. A gente tá vivendo assim muita conexão com a gratidão, né, Cris, de estar no mato, né, querida? Sim. Daqui a pouco eu Ah, vou mostrar um pouquinho do verde aqui para vocês. O verde que tá lindo hoje, tem uma neblina, típico de São Chico. Estamos muito bom. convivendo com essa gratidão e ao mesmo tempo com os desafios, né, de tomadas de decisão coletiva. Então tá sendo muito intenso, muito curador, muito desafiante, Uhum. como para todos nós, né? Uma grande montanha russa. Sabe, eu conheci a Mel, pessoal, lá na Arca Verde, eu faz um tempo que eu estou buscando coisas para mim, né? E aí eu fui fazer um curso, 15 dias de permacultura. E, e foi muito forte, foi muito forte ter estado aí com vocês. Me dá vontade de chorar, assim. Eu fui me tomando, assim, de uma conexão e de uma certeza que eu quero viver em comunidade. Só que como vai ser essa comunidade? Né? O que, que eu tenho para oferecer para uma comunidade? O que, que pode ser de interessante para uma comunidade me querer? Como que eu posso alcançar aquilo que eu tenho como um lugar no mundo, né, que tem a ver com essas ferramentas emocionais que eu crio, ferramentas de tecnologia, de gestão das emoções que eu crio, assim, aos borbotões, que me brota de uma maneira imperiosa para que eu compartilhe. Né? É um imperativo categórico para mim. Né? Eu sinto que isso é o lugar da minha alma. E aí, quando eu cheguei na Arca, eu me dei conta, assim, que o universo da permacultura é muito grande, tá? E que é muito conhecimento. E como que eu poderia, né? Como que eu poderei fazer parte desse lugar no mundo em que a conexão com a natureza de uma forma mais respeitosa Arro. acontece. E, e o que aconteceu comigo foi um profundo silêncio. Assim. Eu fui ficando muito quieta. Né? E lá pelo final dos 15 dias, o Marcos, eu estava na fila para lavar a louça e o Marcos, que é um dos também fundadores da Arca e morador, ele olhou para mim e falou assim: sabe o que eu senti falta no seu método? Não tem o verbo celebrar,
E quando o Marcos disse isso, eu tinha apresentado o método ali para o pessoal, e eram 4 verbos centrais, né? Desejar, perceber, significar e agir. E o celebrar estava sempre presente em toda a nossa. A gente escreveu, eu e a Denise, 6 livros, e um deles eu quero poder lembrar que as pessoas podem baixar, ele é um e-book que está gratuito no Instagram, e é o primeiro livro, né? A gente está fazendo agora os livros em e-book. E celebrar é uma palavra super importante para mim, mas não como verbo. E quando o Marcos falou aquilo, eu senti uma profunda vergonha. Eu me lembro que eu olhei para baixo, assim, e eu pensei assim, chega, Cristiane, chega. Chega de não dar para as coisas que são muito importantes para mim um lugar central na minha vida. Então, já fazia uns 2 anos, desde que eu tinha feito o Dragon Dream, que eu falava muito no celebrar, mas não estava no método. E agora está, né, no método celebrar. E de novo eu coloquei o celebrar embaixo do outro verbo, que é reconhecer, porque eu entendi que antes de celebrar, o que a gente precisa fazer é reconhecer a trajetória, né? Então, ficou reconhecer o quinto verbo e celebrar dentro desse quinto verbo. E ontem eu estava, assim, me preparando para te receber, Mel, e eu me lembrei desse livro, que é um balão que parece um nariz de palhaço, e ele está suspendendo a cadeira, ele está levantando a cadeira, que para mim é a cadeira do analista, né? Então, eu acho que essa dobradinha do palhaço e do psicanalista tem muito que ver com a forma como a gente vai lidar com as nossas verdades. Então, isso que tu disseste para mim é fundamental. É criar uma rede de amparo para que a gente possa confessar as nossas dores de uma forma mais leve. E aí, nesse sentido, Mel, eu quero te ouvir, assim, porque o curso de permacultura, ele, pela gravidade ética e política de inserção, não partidária, mas de ser no mundo, ele é muito grave. Esse contato com a terra, ele é muito grave, muito profundo, né? Então, para mim, a tua participação no curso, com os exercícios, com uma coisa mais assim de descontração e de leveza, é fundamental para a aprendizagem. Então, quero te ouvir um pouquinho nesse lugar assim, que tu ocupa, de fazer uma ligação pelo afeto e pela leveza. É bem importante isso que tu está falando, várias coisas, né, minha flor? Primeiro, assim, a permacultura, ela é tão, mas tão ampla, tão generosa, que até uma palhaça cabe aqui dentro, Cristiane Ganzo. Ai, Cris. Quando eu decidi vir para cá, há mais ou menos 6 anos atrás, foi um processo de quase 2 anos para eu tomar coragem para quebrar vários paradigmas que eu tinha, né? Algumas crenças limitantes também, achava que eu não ia conseguir viver tão longe do centro urbano. Eu estava acostumada a consumir muita cultura, a produzir muita cultura também, né? E aos poucos eu fui percebendo o que era fundamental e essencial para o meu ser. Então eu passei a, inclusive, produzir e consumir arte de uma forma mais sustentável, Cris. Eu posso te afirmar que hoje os impactos que a pandemia está trazendo na minha vida enquanto artista são tendo que recriar várias coisas. Uma live, veja bem. Eu perdi um pouquinho a conexão. Volta. Como todos os artistas, eu estou tendo que recriar as formas de contato. Estou tendo que recriar as pontes, né? Sim. Mas o fato de eu ter vindo para cá, junto à natureza, e tá muito dentro da permacultura,
Perdeu a conexão de novo, né, Cris? Agora voltou, ela tá falhando. Eu vi. Só para concluir a ideia do que eu estava falando, isso tem me salvado, Cris, o fato de eu já estar há algum tempo produzindo e criando uma arte mais sustentável, né? Que não está tão relacionada ao capitalismo e à necessidade do fazer pelo fazer. Já há alguns anos, tudo que eu venho fazendo está relacionado, diretamente relacionado ao que tu estava falando antes, sobre trazer profundidade com leveza. Sim. Então, por exemplo, no PDC, né, que é o nosso curso mais importante, que acontece nos carnavais, que passa por todas as pétalas da permacultura, eu fico com a pétala da espiritualidade, saúde, arte e educação. São com essas pétalas que eu mais trabalho. E, na verdade, Cris, tu trouxe que é muito importante o teu trabalho no PDC, porque tu traz a leveza e a liga do grupo também, né? Acho que tu chegou a mencionar. Mas, na verdade, vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo aqui, minha amiga. Essa leveza, ela traz uma profundidade. Ela traz para fora exatamente a questão da fala e trauma, né? Que você falou no início, assim. É a leveza que vai possibilitar que venha aquilo que estava mais inconsciente, aquilo que estava mais lá de fundo. Então, é muito louco, né? Mas a palhaçaria faz isso. Não é exatamente a palhaçaria que eu trabalho na permacultura, no PDC. Eu até acho que no ano que tu fizeste, eu não usei o nariz. Às vezes eu uso, às vezes não. Mas o teatro, a expressão corporal, né, as ferramentas de meditação que eu trago, elas acabam possibilitando, a partir dessa rede criada, e era um grupo grande, né, tinham 20, 25 pessoas, se não me engano, possibilita que as pessoas consigam rir de si mesmas, ou melhor, rir de si próprias, e conseguir, viu como eu aprendi? E conseguir, para rir de si próprio, tu tem que conseguir trazer essas dores. Tu tem que conseguir olhar, porque o princípio não somos perfeitos, somos humanos. E, Cris, tem uma palavra que eu sempre trago e que ela é polêmica, então vou jogar ela aqui agora, que é somos todos ridículos. Então, esse é um dos maiores elogios que eu posso dar para alguém, como tu tá ridícula. Esse teu casaco vermelhinho, Cris. Não, olha, somos ridículos nessa condição humana, né? Ainda mais agora, isolados na pandemia. É assim, tem que rir, né, Cris? Isso. Sabe que essa condição do ridículo, eu fico pensando o seguinte, a gente se acha ridículo porque a gente idealiza quem nós deveríamos ser, né? Por isso que a gente se acha ridículo. Né? Por outro lado, quando a gente, de fato, consegue sustentar essa decalagem entre a nossa idealização que existe e a nossa realidade possível, quando a gente consegue bancar isso, e aí eu acho maravilhoso que tu fale da leveza e da profundidade, por conta de que a sutileza da vida, o sutil da vida, o contemplar a natureza na sua absoluta delicadeza. Eu me lembro que eu botava lá a bota e os troços para ir para os canteiros, e eu me lembro que eu fui com o Cássio, aqui da Bororó, a gente foi juntos, e o Cássio pegava o machado e baixava as lenhas, e eu olhava aquilo assim com uma devoção, uma gratidão de que outro em mim, outra unidade de carbono podia fazer
aquilo que eu não podia fazer. Então eu segurava as inchadas, eu alcançava para as pessoas, eu cuidava daquilo que eu podia, né? Em termos da rede de sustentabilidade. É cada um fazer aquilo que pode fazer. E aí sim nós vamos nos sustentando uns dos outros. E isso é o possível e é maravilhoso. Nós não vamos todos rachar lenha. Não, nós não vamos todos ter as mesmas habilidades. Não, não. Cada aula do PDC, cada módulo, eu saía esgotada de repensar minha vida. Tanto que eu estou procurando, Mel, essa é a medida. Eu estou procurando um lugar para ir. Estou procurando alugar primeiro, depois levar um ano para ver se eu consigo comprar um lugar. Ótimo, Cris. É o primeiro passo, né? Muitas pessoas nesse momento, poxa, precisaram, né, de um acontecimento como esse, é um choque externo muito forte, né? Para se dar conta que é essencial estar mais em contato com a natureza e com a sua própria natureza a partir disso. Algumas pessoas têm sorte, como tu, né, esse privilégio de ter um espaço incrível aí em Porto Alegre. Mas tem pessoas, né, Cris, que a gente sabe estão confinadas num apartamento mínimo, minúsculo. Sim. Então, realmente, mesmo que... Vamos imaginar, porque essa é outra questão que traz muito o palhaço, né? Nós não sabemos de nada. Ninguém sabe quando que isso vai acabar, o que vai acontecer exatamente. Mas digamos que daqui a pouco, de uma hora para outra, podemos voltar a fazer exatamente o que a gente fazia. Não somos mais os mesmos, né, Cris? Não. Já aconteceu algo interno, já ampliou a consciência de muita gente. Sim. As pessoas, eu conheço pessoas que nunca haviam pensado na vida sobre a relação com o consumo. Sim. E que se deram conta que era possível fazer o seu próprio detergente, Cris. Sim. E que começaram a rir de si próprias, se dando conta que tinham um toque de ir no supermercado toda semana comprar o X14. Uhum. Uhum. Então, Cris, é muito intenso. É muito intensa todas essas tomadas de consciência. Se a gente não, como tu mesma falou, né? Cada um tem as suas características, né? Mas aí vem de novo a palhaçaria para nos dizer que não tem problema tu ser ridícula cortando lenha. Sim. Se tu fizer isso com leveza e com graça, eu imagino a tua palhaça com uma enxada na mão, Cris. Tu com uma enxada na mão deve ficar linda, linda, linda. Então eu também. Eu fui lá pro sítio do Pico, o sítio Bandeira, do Pico me mostrando como não precisava fazer força, né? É assim, um balé, né? E a motosserra, enfim, coisas muito, muito legais de fazer, do jeito que é possível fazer, com a produção que é possível fazer, né? Então, assim, tem essa dimensão da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade, da consciência de fazer parte de um todo, né? Então, eu acho que quando a Mel traz, assim, para quem está confinado em espaços muito pequenos, agora há pouco, antes de vir para cá, eu passei por um vasinho de cactos que o Rodrigo, meu namorado, me deu no Dia dos Namorados, há um ano atrás, quando a gente se reencontrou. E eu me lembro que ele trouxe umas tulipas e ele trouxe os cactos. E quando eu olhei as duas presenças, né, eu pensei assim, a tulipa, que é tão linda, tão vermelha, tão vibrante, ela vai logo morrer. E o cactus vai longe.
eu pensei assim, esse guri, porque como o Rodrigo foi meu colega de colégio, meu primeiro amor, aliás, a gente vai fazer uma live na sexta-feira, às 8 da manhã, Ai, amor que em lindo. tempos de coronavírus. Porque Ai, a gente tá fazendo isolamento, assim, então tá, a gente mora no mesmo edifício, né? Ele mora num andar, eu moro no outro, e eu a gente se acompanhei encontra. essa história. Tô ligada, tô ligada. Vocês foram muito corajosos, hein? Assumiram É, essa mudança é, de uma e forma muito hoje ele fez o café da manhã, a gente se encontrou numa salinha. E aí eu levei um álcool gel e passei, ele fez o café, o Rodrigo cultiva cogumelos, né? Cogumelos terras altas. E aí ele fez com pão e tal. E eu passei álcool gel na colher e bem foi lindo. palhaça. E aí abri uma janela da sala, né? E fiquei com meu nariz, eu estava comendo sem máscara, fiquei com meu nariz mais do lado de fora da janela. E, e aí eu olhei para ele e ele estava assim, numa tristeza de se Sim. dar conta, né? E ele falou assim, para eu não te contaminar. E eu falei, Rodrigo, tu não está contaminado. E ele falou, não sabemos. Eu falei, tá bem, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, a gente vai proceder da forma mais protetiva. E a forma mais protetiva, protetora, é sim nos resignarmos àquilo que temos e que sabemos. E o que, que temos e que sabemos é que se ele está fazendo a rua todos os dias, com todos os equipamentos de segurança, agora nós botamos uma caixa do lado da porta de fora para ele se pelar antes de entrar em casa. Enfim, Show, show. a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Agora, não conviver aí é mais triste para mim do Ah, que Cris. benéfico. Então, esse peso, né, Mel, esse peso da verdade que dói, mas que não precisa sofrer. Não precisa sofrer. A dor que é inerente ao viver já é de bom tamanho. Então, como que a gente lida com essa verdade que muitas vezes dói, porque ela é diferente do que nós desejamos, e que a gente, com espiritualidade, com sutileza, com conexão, com amor, com respeito, com leveza, com brincadeira, a gente consegue dar para essa verdade um trânsito mais possível. E para mim, esse lugar teu no PDC foi de fato um lugar de inspiração, porque eram matérias muito pesadas para mim, assim, muito eticamente, assim, para mim, eu escutava cada módulo e pensava assim, e tu, cara pálida, Cristiane, sabe? Te posiciona o que tu quer para tua vida daqui para frente. Então, são mudanças muito sutis na nossa administração diária, na comida, no desodorante, no detergente, na sustentabilidade, assim, no detalhe, né? Eu acho que essa Mel, é uma contribuição super importante, assim, tua, no detalhe. Uhum. Ah, Cris, isso que tu tá falando, assim, me toca profundamente. Eu concordo contigo que tem coisas, Cris, que se tornam mas tão estressantes em termos de cuidado e prevenção, que acabam baixando a nossa imunidade. Sim. A gente está falando aqui de um ser integral, né? Então, a gente tem que. É a coisa da fé, de tu confiar, né? Também na tua intuição. E é muito. Bom, eu tô em noventena já aqui. Não, saí um dia da Arca Verde com todas as medidas de segurança também. E sinto que estamos sim entrando numa fase de gestar novas coisas, né? Coisas que nós vamos estar criando e ampliando. Impossível poder falar com propriedade sobre picos e quando que vai terminar, isso e aquilo, não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma sensação interna e eu num encontro que eu tive com essas meninas do Nick,
agora no domingo, isso ficou muito forte, assim, no meu peito, e acho que em todas elas também, é a necessidade de, aos poucos, buscar essas redes, essas pontes, não necessariamente físicas, né? Mas sim ir gestando coisas que vão estar tendo esse alcance. Isso que tu falou do teu namorado aí, por exemplo, que tu tão generosamente nos contou aqui, né? É algo que pode ser muito curador, esse contato. E vocês vão saber o momento de fazer isso, eu tenho certeza, porque vocês são pessoas que estão se buscando. O problema é a pessoa ser irresponsável, né, Cris? E não é o caso. É ter essa fé, esses cuidados, mas também não deixar o afeto jamais se tornar escasso. Isso. Isso baixa a imunidade, né, Cris? Então, eu vou te dizer assim que as pessoas que eu vejo que mais estão colapsando são pessoas que estão precisando de um abraço. Uhum. São pessoas que estão precisando de verde. Uhum. Uhum. Então, aos poucos, esse paradigma vai ter que ir quebrando. Essas pessoas vão ter que buscar pessoas para estarem com ela junto à natureza em algum momento. Então, agora, a meu ver, não é hora de sair correndo e ir para sei lá onde. Agora é a hora de começar a sonhar com essas pessoas, que é o que tu tá dizendo que tu tem feito, né? Que tu tá começando a querer, de repente, fazer, que nem a Andresa falou ali num comentário, a Bororó Rural. Isso. Isso. Né? E sim. Esse é o momento, estamos todos grávidos de possibilidades infinitas. Isso. E aí, Mel, eu acho que tem uma condição que é assim, que é, por exemplo, para mim, me acompanhar de pessoas mais jovens, né, como a Andressa, porque, assim, de verdade, a potência do corpo importa muito, a condição do corpo, né? Então, ai, peraí, eu vou dar. É que como eu tô longe agora da máquina para ficar com a minha cabeça no lugar, senão eu fico sem cabeça. Perde a cabeça, Agora, querida. Perde a cabeça, de verdade. Perde a cabeça. Deixa eu ver aqui. Enquanto tu acha aí. Vai. Vou ficar aqui assim. Agora eu tô sem cabeça por outro motivo que eu me ajoelhei. Eu não sei se a minha cabeça parece. Que isso, Cristiane? É isso, é isso. Não tô vendo teu queixo. Muito bom! Muito bom, Mel! Muito bom! Mostra o queixo! Mostra o queixo, Cristiane! Mostra o queixo! Olha aí. Enfim, tem muita gente querendo viver nessa comunidade. Vamos para Cantiçara, que é uma comunidade também rural. Vem para o mato. É bom sabermos que não precisamos estar sozinhos. Não. Sim, sim. Não precisamos estar sozinhos. Tem muitas maneiras. Mel, você está ministrando curso de clown? Pergunta o Matheus. Matheus, que saudades, Matheus! Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de fazer curso de clown online. Olha, eu quero. A Bel, lembrando que na quinta-feira nós temos grupo de apoio emocional às 15h30, na inscrição da BIM. Então, e é um grupo gratuito, e nós vamos... Melhor ainda, Cris. Ai, gratuito eu quero, Cris. Tu sabe que... Eu quero gratuito, Cris. Às vezes só entrando pela linha do gratuito, a gente consegue tomar contato com algumas coisas, né? Porque além da coragem, a gente ainda precisa pagar as coisas. Então, às vezes o dinheiro é uma bela justificativa para não começar nada, né? Sim. E esse curso aí, clown, eu quero, porque eu estou há muito tempo para fazer um curso de clown. Ai, vai ser divertido. E não vai ser gratuito. Não vai ser. Então já pensa antes se tu quer, que não vai ser gratuito.
Ai, Cris, eu vou te dizer uma coisa, né? Se a gente se leva muito, muito, mas muito a sério, não tem Não, muitas opções. não, Ou a não gente tem. fica extremamente amargurada, Sim. ressentida, ou a gente fica depressiva. Tu sabe, Mel, que eu acho que tem uma coisa importante nisso, que é o seguinte: rir de si próprio é uma arte. E quando os outros riem da nossa cara para fazer graça para eles, eu não vejo Arrou. graça nenhuma. Né? Ah, na É minha, na violento. minha, na minha família, assim, tem um senso de humor que eu tenho muita dificuldade, às vezes, de entender. E eu recentemente descobri que é porque eu fico com muita raiva, que Uhum. é um gozar da cara do outro. Né? Então, um Uau. fazer graça com o outro, sobre o outro. E eu não consigo achar graça. E eu acho Uhum. que eu fico. Não, agora eu tenho certeza que eu fico com tanta raiva que eu fico Uhum. burra. E a minha burrice, eu acabei descobrindo que é um jeito de agredir o outro, de reagir ao outro, porque como eu não acho graça, eu começo a pedir explicação. E eu começo, então, a convidar a outra pessoa a expor a sua maldade. E aí eu me dei conta agora, recentemente, teve uma situação boba, uma situação super boba de família, assim, dessas implicâncias, uma bobagem, nem era comigo. Uma prima minha foi elogiar o meu filho e dizer como o meu filho é bonito, o Lorenzo, e ela falou, e eu falei, ele é muito parecido com o meu irmão, com o Márcio. E ela falou, mas o Márcio não é tão bonito. E eu comecei a chorar no Zoom da família. E aquilo rendeu, assim, ninguém deu muita bola para aquele show e tal. Daí eu fiquei conversando, conversei muito, assim, muito com o Rodrigo. E fui entendendo aos poucos que ser a violência doméstica, que é um tema para mim super importante para nós, a violência, desses traumas que a gente carrega, né? Desses traumas que a gente necessita falar muito, principalmente da violência doméstica, que muitas vezes não é uma violência com uma intenção consciente de ferir o outro, e sim um descarrego. Então a pessoa faz graça com a cara do outro, achando que isso é divertido só porque ela se alivia. E aí, Mel, eu acho que tem uma coisa importante que é o seguinte: a gente se autorizar, a gente fazer graça com a gente, mas não autorizar o outro a fazer deboche sobre a gente e achar Arrou. que está tudo bem. Então, Cris, essa é uma diferença que eu quero te ouvir. isso aí que tu tá trazendo, eu te agradeço até, tá? Porque isso afasta muitas pessoas dos cursos de palhaçaria. As pessoas confundem esses registros de bullying ou de princípio de bullying, né, que acontecem na família muito frequentemente, nas escolas. Nossa, é muito comum. Eu vivi vários processos, eu nunca fui vítima do bullying, Cris, na infância, porque eu sempre fui palhaça. Uhum. Quando começava a onda de tirar sarro de alguma coisa minha, eu sempre fazia uma dança, algo para trazer leveza. Mas a verdade é que na infância é muito, muito comum que uma ou duas crianças, ou até três de uma turma, acabem sofrendo esse tipo de violência, né? Sim, violência. E como tu mesma falou, às vezes isso vira um código de comunicação num grupo, por exemplo, familiar, em que parece que só assim as pessoas conseguem se sentir próximas, Uhum. trazendo essa violência, violência em que o corpo não é respeitado, a forma de viver. Pessoas sensíveis como tu, muitas vezes são ridicularizadas por isso. Isso sempre. Ai, já vai começar a chorar. Ai, olha só como vai começar a Exatamente, chorar. exatamente.
E veja bem, existem muitos cursos de palhaçaria violentos nesse aspecto também. Para algumas pessoas é possível que isso funcione, para outras não. Eu acredito muito na amorosidade, no acolhimento amoroso desse riso, desse ninho preparado, aonde a pessoa vai poder se sentir acolhida quando chegar na dor. Ela vai chegar na dor. Ela vai ter que, por exemplo, tu, Cris, tu me dar licença para pegar esse exemplo? Tu é uma pessoa muito, muito sensível, que vem desse histórico familiar e tu sabe toda a tua história. Tu é uma mulher que te busca há muito tempo, uma mulher que apoia pessoas a se buscarem. Então, se eu fosse trabalhar palhaçaria contigo, certamente a tua palhaça ia ter que chorar muito, Cris. Para que tu pudesse exagerar isso e a tua palhaça ia começar a chorar tanto, Cris, que ela ia ficar ridícula. De tanto que ela ia chorar. Deixa eu te mostrar aqui meu enteado amado. O Thieu, amigo dele. Daí, a gente não acabou ainda, espera aí um pouquinho. Famoso? Estão famosos, eles perguntaram se estão famosos. Essa medida do exagero, de algo que às vezes a gente nem aceita ou que nos dói, é que vai trazer a sublimação dessa dor. E vai ser a graça. Cristo vai ficar muito engraçada chorando exageradamente de nariz. Sim. Sim. E é tu. Antes de tu chegar, eu estava mostrando para o pessoal que eu, muitos anos, para aí. trabalhei com nariz, porque só de nariz que dá para aguentar tanta Chora, mentira que a gente conta. Chora! Mais, Cris! Quanto tempo tu tem pra me escutar, Mel? Quanto tempo tu tem a pandemia! A pandemia, Cris. Uma amiga minha falou que não sabe o que é pior, se é a pandemia ou o pandemônio da casa dela. Cris, eu pentearia teus cabelos, tu ficaria bem penteadinha. Quem já trabalhou comigo sabe que eu gosto de crianças bem penteadinhas, né? Teu cabelo estaria deste tamanho e quando tu chorasse ele ia sacudir. Ai, entrou a Lu Panisson, uma querida amada, maravilhosa, grande artista também. Palhaça, Lu Panisson. Que bom, né? Que bom. Mel, essa condição que tu diz que afasta, às vezes, as pessoas da palhaçaria, que é o medo de ser alvo do riso do outro, né? Qual é a diferença, assim? Porque tem o clown é um tipo especial de palhaço, queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque todo mundo me recomenda fazer curso de clown. E qual é a diferença, assim? Ô, Cris, eu gosto de usar esse nome clown. Poderia usar palhaço, tá? No fundo é tudo a mesma coisa entre aspas, tá? Eu gosto de usar a palavra clown porque ela remete a algo mais sutil, mais humanizado, tá? O palhaço remete imediatamente ao palhaço de circo, que eu particularmente adoro dirigir palhaços de circo. E aí o palhaço de circo, como tu sabes, ele tem mais acrobacia, mais corpo, é mais para fora, é mais exagerado. O palhaço que eu trabalho, Cris, ele é mais o palhaço humanizado mesmo. A grande sacada da palhaçaria, para mim, da forma que eu trabalho, e tem várias pessoas que trabalham nessa linha do clown pessoal como eu, uma delas é minha companheira de jornada desde o princípio, que é a Equim, Eveliana Marques, que eu acho que está aí também, amada. A gente trabalha a partir das características da pessoa. Então, o palhaço, enquanto lente de aumento do corpo, do espírito, das emoções dessa pessoa. Por isso que é tão terapêutico. A grande diferença é essa, né? Então, não veja bem, existem palhaços
muito bons que são personagens, que vêm de fora para dentro, né? Com figurino, com palhaços que eu poderia fazer, por exemplo, o Patati Patatá, né? O Bozo, são personagens, Cris. Qualquer um poderia fazê-los. Agora, a clown da Cris, né? Se for fazer uma oficina de clown, pessoal, ninguém vai fazer. Jamais alguém vai fazer igual a ti. Porque é um vulcão que vem lá de dentro e que se expressa com poesia e graça. É único, Cris. É único. Então, por que clown e não palhaço? Para mim, porque ajuda que a pessoa não venha com todos esses conceitos, esses julgamentos, né? Aham. Aqui tem uma pergunta para ti, Mel. Como é que funciona? Que tu fale um pouquinho da palhaçaria de hospital. Bora lá. Pergunta a Camila. Sabe, Porque, Cris, assim, eu fiz muito. O curso de pau eu quero, então já me anota aí, eu quero. E a palhaçaria de hospital, que tu dissesse que está muito sem lugar, fiquei com uma dor, porque eu imaginei que agora com os hospitais lotados, a palhaçaria talvez tivesse. Não. Não tem como. Então, palhaço de máscara, né? Não vai dar. Então, Palhaço de máscara. é punk, né? Quem sabe não vai surgir algumas alternativas a partir desse momento de gestação. Já tem grupos como o Doutorzinhos, que estão fazendo campanhas, né? Benfeitoria, se não me engano, é o canal deles. Sei, quem quiser digitar ali nos comentários. Tem gente que já está gestando e tentando sobreviver a essa pandemia, mas com certeza são pessoas que estão sofrendo muito com esse isolamento, né? Porque perdem o contato da missão. Essas pessoas estão sendo forte e urgentemente convidadas a recriar o seu papel no mundo, assim como todos os artistas. Mas palhaçaria em hospital, Cris, é uma lupa, é muito intenso, né? Eu queria compartilhar com vocês, assim, eu fiz muitos cursos, desde os 17 anos de idade, muitos cursos de palhaçaria. Mas a minha maior... 5 minutos, tá? Antes deles nos cortarem, 5 minutinhos, então... Mas que gente chata! Dá o teu recado. Depois eu vou falar com o seu Instagram, ele vai ver se o Instagram é chato. Mas que Instagram chato, Cris! Então, minha flor, desde os 17 anos que eu faço muitos cursos, muitos, no Brasil, fora do Brasil. Mas eu vou te dizer que a minha maior escola, sem dúvida, foram os anos que eu estive fazendo visitação regular com a minha palhaça, com a minha parceira Equim. Nós éramos muito jovens na época, ainda somos, né, Cris? Porém, naquela época, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a gente tinha muito mais coragem do que bagagem, sabe? E a gente ia regularmente ao hospital fazer visitação todos os sábados de manhã. Acho que foram 3 ou 4 anos. E foi transformador para nós, enquanto mulheres. E as nossas palhaças cresceram. Uhum. Voltou. Respondendo a tua pergunta mais objetivamente, né? A palhaçaria no hospital, ela traz um grande aprendizado. Para mim, é o mais importante dentro da arte do palhaço, que é o aqui e agora, o vazio, que é o que a gente está tendo que olhar nessa pandemia. Sim. Aqui e agora, Cris, o vazio e a potência de tudo que pode surgir quando a mente não toma conta isoladamente, né? A gente conseguir estar ali integrado, tomando as decisões com mais consciência. Uhum. Então, para mim, a palhaçaria do hospital é tudo isso junto. Uhum. Principalmente essa questão que traz o improviso, que traz a urgência do agora, né? Então, eu pessoalmente diria que foi minha maior escola. Uhum. E nos tempos atuais, assim,
um grande convite a recriar e gestar novas possibilidades, né? Que é o que eu estou tentando fazer com os grupos que eu tenho trabalhado. Tentar não deixar a chama da fé cair. Isso serve para todos nós, né? Como que a Sim. gente pode recriar a missão nesse cenário? Uhum. Mel, te escutando, assim, me chama a atenção de a gente ir fazer o encerramento falando disso que tu trouxeste do vazio. Eu quero fazer uma oração. E, e o vazio tem a ver com improviso, né? Tem a ver com essa humildade de reconhecer que se a gente se permite humildemente fazer aquilo que está disponível, sentir aquilo que está disponível, pensar aquilo que está disponível, a gente pode, de fato, criar alternativas absolutamente seguras do ponto de vista emocional, que é o que foi possível fazer. Né? E o que foi possível fazer é o melhor, porque contra o possível a gente vai fazer o quê? O impossível. Né? Então, o possível é o melhor. E nesse sentido, essa humildação, esse despojamento, essa coragem de ver o desamparo, o temor que é do não sabemos, né? A minha palhaça, né? Vê o corona por todos os lados. Eu vejo os corona caminhando. Eu olho para as coisas e enxergo que eles são lindos. Eles são todos vermelhos e roxos e amarelos e coloridos. E eles caminham loucamente querendo amizade, né? E eu respeitosamente passo álcool gel e o Rodrigo no início eu nem olhava para o Rodrigo. Quando ele passava no corredor, eu de máscara, eu baixava a cabeça, sabe? Para blindar totalmente. Enfim, a gente vivendo esse desamparo que a gente está vivendo, com muita humildade, nós vamos passar por isso, e esta pandemia, este pandemônio, ele veio, na minha opinião, para ficar, no sentido de nos dar um recado muito claro de que nós estamos ainda muito pouco respeitosos com o planeta. Então, o planetinha vai mandar os seus mensageiros para ver se a gente consegue aprender. Né? E acho que tem uma coisa fundamental assim, que me aconteceu quando eu estava na Arca, que eu olhava a sustentabilidade de vocês e pensava assim, eu nunca vou conseguir fazer o que eles fazem. E daí eu me acalmava e eu pensava assim, eu vou fazer o que eu posso. Porque quando a gente sabe o que é bom que a gente faça e a gente não tem competência para fazer, aquilo nos faz mal. Então, por exemplo, eu tenho a minha composteira, né? A minha caixinha de 3 coisinhas. Desde que começou a pandemia, eu tenho cozinhado muito mais, mas eu nunca mais botei nenhuma casca de nada na caixinha, porque eu mal consigo puxar as cobertas da cama, entendeu? Então, assim, tem uma sustentabilidade que nesse momento, eu olho para minha casa, ontem um paciente desmarcou o horário e eu passei o aspirador de pó. Então, tem aquilo que é o ideal, tem aquilo que a gente sabe que se a gente fizer vai ser muito bom, e tem aquilo que é possível fazer. Então, eu acho que essas experiências, eu falo bastante assim, da minha transformação depois da Arca, que eu sou uma antes e outra depois. A experiência foi uma experiência que fez um silêncio na minha alma e a palavra de final para mim foi agora. Agora. Não é depois, é agora. Então, esse agora, ele vai se agorificando. Agorinha. O que dá para fazer agora? Agora. Já. Arrou, Então, minha irmã. Arrou. Eu acho que, complementando o que tu falou, posso? Tem tempinho? Pode. Complementando... 6 segundos. 4.